Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos meus amados e abençoados irmãos. Segue o plano da leitura. Hoje nós iremos concluir o livro de 1 Reis. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos avançando. É importante que você não desanime, mas persevere. Por exemplo, hoje, 174 dias ininterruptos da leitura da Palavra de Deus. Estamos avançando, caminhando agora para o meio e a reta final. Como passa, né? E é muito importante você perseverar. E hoje, na conclusão, capítulos 19, 20, 21 e 22 do livro de 1 Reis, vem um ensinamento muito profundo. Eu tenho uma mensagem, uma ministração, que eu tenho como título Aquilo que eu não posso perder jamais. E Elias, mesmo sendo um profeta do fogo, Elias, mesmo sendo um homem destemido para liberar uma palavra diante do rei Acabe, para enfrentar os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, mesmo sendo um homem destemido, ele era ser humano. E é isso que eu quero falar com você nesse dia, no momento que você efetuar essa leitura. Lembre-se, nós somos seres humanos, imperfeitos, pó, barro e cinza, cheio de manias, falhas e defeitos. Temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, temperamentos diferentes, mas temos. E não somos super crentes, não somos homens de ferro, homens de aço, nem mulheres maravilhas. Somos pó, barro e cinza. Nunca se esqueça disso. E a maior prova viva disso é isso. Então, logo depois desse feito, que Elias exterminou os profetas, olha o que vai acontecer agora. Preste atenção. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como também totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida com mão deles. O que vendo ele, ou seja, Elias, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, ou seja, deixou ali o seu discípulo, o seu aluno. E ele foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que na tua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a tocar a segunda vez e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Perceba, nem foi a própria Jezabel, nem foi o próprio Acabe. Olha como essa mulher era terrível, tenebrosa, satânica, diabólica e demoníaca. Ela envia um mensageiro, ou seja, um portador de uma mensagem, como se fosse ela mesma, de fato era, só que transmitida por um portador. Quando Elias recebe essa palavra, é algo que mexe comigo. Ele encara o rei, ele encara soldado, ele encara general, ele encara exército, ele encara profeta, falso profeta. Mas agora um mensageiro de uma mulher faz com que ele se levanta, abandona, vai lá até Berseba e fala: você não vai caminhar mais comigo não, chega. Eu não quero mais te discipular, não quero mais te ensinar. Detalhe, Elias tinha uma escola de profeta, não quis mais ensinar. Elias era profeta, não queria mais profetizar. Elias era o profeta do fogo, era o homem de Deus que tinha intimidade com Deus. Falava e Deus ouvia, e Deus falava e ele ouvia. Perdeu a vontade de viver. Ele foge. O que isso nos mostra? Que a depressão, ela não é frescura. Ao contrário de que muitos líderes espirituais, muitos pastores, pastoras, por falta de conhecimento. Deixa eu dar uma notícia para você. CID, Código Internacional das Doenças. O CID-10, o Código Internacional das Doenças, Elias ele se enquadraria muito bem aqui. Melancolia profunda, tristeza profunda, depressão. Ele desejou em seu ano uma morte. Sono profundo, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de ensinar, perdeu a vontade de profetizar. Preste atenção nisso. Então, não brinque. Procure ajuda se de repente você está num quadro depressivo, num princípio, no meio, ou numa depressão profunda. Procure auxílio dos profissionais. Procure um médico, procure uma médica. Procure ajuda, procure auxílio. Deixa eu lembrar, embora ele não fosse um apóstolo, um discípulo ocular, Lucas,
ele era médico e ele acompanhou o Paulo até o final da sua trajetória. E creio eu que não só com seu intelecto, não só relatando, mas também com seus préstimos de serviço como doutor. Procure ajuda. Se você está se sentindo assim, dessa maneira, achando que não tem mais jeito, perdeu a vontade de exercer o seu ofício, a sua profissão, perdeu a vontade de viver, perdeu o ânimo, procure ajuda. Certamente Deus irá preparar os seus capacitados, os seus profissionais das áreas específicas para poder te auxiliar nessa área. Tá bom? Depressão não é frescura. Depressão é chamada das enfermidades chamadas de psicossomáticas, bem como a depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, medo de andar de elevador, medo de andar sozinho, medo de andar de ônibus. Essas psique, mente, soma ao corpo. Nosso corpo é uma soma somática. Órgãos, juntas, medulas, células, glândulas, ligaduras, terminações nervosas, sistema nervoso, tato, olfato, visão, audição, paladar. É a soma. Juntas e medulas, então esse é o nosso corpo. Psicossomáticas é uma enfermidade que precisa ser tratada, tem cura, tem tratamento. Se necessário for entrar com uma intervenção medicamentosa, faça isso. Não seja retrógrado, toma muito cuidado com esses irresponsáveis, com essas irresponsáveis que andam dizendo, Deus tem o poder para curar? Tem. Deus pode curar? Pode, mas Ele também pode usar o meio através da medicina. Ele pode também atravessar uma ação, uma intervenção medicamentosa, se necessário for, medicada e receitada por um profissional específico. Tá bom? Elias estava num profundo quadro melancólico. Deixa eu fazer uma ponte aqui para você não entender o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 26, Jesus ele reúne os discípulos. Ele está no Getsemane, ele vai descer ao Vale de Cedron, ele vai dizer assim, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus também mergulha num quadro depressivo lá no Getsemane. Procura saber sobre isso. Então depressão não é frescura. Depressão é uma coisa séria, assim como síndrome do pânico, crise de ansiedade e todas as demais enfermidades relacionadas com a psicossomática, que é tanto na mente e no corpo, que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, tanto espiritual como também do médico, do profissional específico, tá bom? Vamos ver agora aqui como é que Deus trata com Elias. Elias no Monte Horebe. Presta atenção nisso aqui, ó. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha a diferença. Lembra do Monte Horebe? No Monte Horebe, Moisés subiu. No Monte Horebe, Moisés subiu e recebeu as revelações. Deus falou com ele face a face, Deus falou com ele diversas vezes no Monte Sinai, Monte de Deus ou Monte Horebe. Olha a diferença de Elias. Elias chegou nesse mesmo local. Você acha que Elias não sabia? Elias não sabia da história de Moisés? Claro que ele sabia. Só que olha o que ele fez, ó. E caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no Monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, o que fazes aqui, Elias? Em vez de ele subir o monte, ele entrou numa caverna. Profunda era a depressão de Elias. Por que caverna? Caverna na Bíblia é sinônimo de sepultura. Caverna na Bíblia é sinônimo de fim. Caverna na Bíblia é sinônimo de cemitério. Por exemplo, Abraão, Sara e Isaac foram sepultados, como nós já lemos, na caverna de Maquipela. O Lázaro, amigo de Jesus na cidade de Betânia, foi sepultado na caverna de Betânia. Caverna não tem uma entrada e uma saída. Caverna por onde entra tem que sair. Caverna é o fim. Por mais extensa que ela seja, mais funda ou rasa, ela só vai ter um determinado limite. Por onde você entrou, você tem que voltar. Então ele entra na caverna, profundo era o estado de depressão que ele estava querendo o fim. E ele entra na caverna e passa a noite. Ali vem a palavra, Elias, o que fazes aqui? E ele disse, tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e busco a minha vida para me matarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Perceba que vento, fogo e terremoto. O que eu vejo aqui? Vento, movimento. Fogo, fogo estranho. E terremoto, barulho. Nem todo vento, nem todo movimento, nem todo barulho Deus está. Que faz muito barulho é lata vazia.
que faz muito barulho, replicadores de informação, decoram as falas e acabam, declarando. E se auto-intitulam dizendo que estão cheios do Espírito. Agora tem que saber que espírito é esse. Muitos até refutam a teologia. Theo, olha que ignorância. Theo, Deus, logia, estudo. Então se você não está cheio de teologia, de estudo sobre Deus, você está cheio do quê? Tá cheio do que você está replicando, papagaio de pirata. Tá cheio do que você anda ouvindo e decorando, mas não tem intimidade, não tem profundidade. Perceba que o próprio Deus ele fala, medita no livro dessa lei de dia e de noite. O salmista vai dizer, medita no livro dessa lei de dia e de noite. O Paulo vai dizer para Timóteo, estuda, examina, persevera em ler e ensinar. O Paulo vai dizer, elogiando os de Tessalônica. Os de Tessalônicas eram mais nobres do que os de Bereia, os mais nobres do que os de Tessalônica. Elogiando os bereanos. Por quê? Porque eles examinavam o que o Paulo estava pregando, se era assim, se estava em conformidade com a teologia bíblica da época. Perceba que o próprio Pedro vai dizer, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias vai falar, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Esforce, cresça, sigamos e prossigamos em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então quer dizer, se você não está cheio de teologia, de Theo, que é Deus, e logia, que é estudo de Deus, está cheio do quê? Toma cuidado, que você que anda replicando aí, que não está cheio de teologia, que anda replicando aí, que é contra a teologia. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque era igual um tempo atrás, que diziam, não vamos colocar umas décadas atrás, que a televisão era do diabo, que o rádio é do diabo. Hoje a palavra de Deus está na TV, hoje a palavra de Deus está no rádio, hoje a palavra de Deus está na internet. Olha o meio tecnológico que nós estamos usando para levar a palavra. Então, abra a tua mente, cresça, amadureça, desenvolva, antes de você ficar se levantando contra. Elias era um ensinador, Elias tinha uma escola de profetas. Entende? O próprio Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Examinem as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim e cuidar nelas da palavra de vida eterna. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras escritas nessa profecia. Apocalipse 1:3, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Entende? Jesus, por diversas vezes, ele exorta a nós nos prepararmos e nos capacitarmos. Então, Theo é Deus, e logia é estudo. Então, teologia, estudo sobre Deus. Eu estou cheio de teologia sim. E quero continuar cada vez mais, porque automaticamente a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu estou cheio de teologia, estou cheio do Espírito, estou cheio da palavra. A minha boca vai falar o que está cheio o meu coração, e é por isso que eu transmito a palavra dessa forma. Eu quero alertar você, toma muito cuidado, porque tem um lado espiritual, mas tem um lado humano na história também. Então Elias agora, ele teve o quê? A percepção. Nem todo vento, nem todo barulho, nem todo fogo é santo. 1 de João capítulo 4. Provai os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. Já muitos falsos profetas têm se levantado no meio de vós. Imagine, naquela época, João, o discípulo do amor, já nos adverte a fazer prova sobre as profecias, quanto mais nos tempos atuais, quanto mais no cenário atual. Então Elias agora que me chama a atenção, não estava no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto. De repente uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo, não escutando, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto sobre a sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia, o que fazes aqui, Elias? Imagine essa voz mansa. O que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nício, ungirás rei de Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então o seguirei. Ele disse, vai e volta, porque eu tenho feito.
Voltou, pois, atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e os aparelhou os bois, e cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. O que Elias não perdeu, o que você não pode perder? A sensibilidade espiritual. Perdeu a vontade de discipular, quando ele deixa o servo em Berseba. Perdeu a vontade de ensinar, quando ele abandona a escola de profetas. Perdeu a vontade de profetizar. Perdeu a vontade de viver. Perdeu a vontade de tudo, mas uma coisa ele não perdeu a sensibilidade espiritual. Essa voz eu conheço. Eu posso ter perdido a vontade de quase tudo, mas a voz do meu Deus eu conheço. Elias, o que fazes? Aqui, sai para fora da caverna. Ele sai para fora da caverna, ele volta pelo caminho que ele foi, ele cumpre exatamente o que Deus mandou ele fazer. Então não perca a sensibilidade, a voz do divino e precioso Espírito Santo. É por isso que Hebreus vai dizer: portanto, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É por isso que Jesus vai dizer: aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. É por isso que o João vai dizer no João 11, a palavra de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, ouvem a minha voz e me seguem, porque as ovelhas conhecem, ouvem, identificam a voz do pastor. É por isso que o Tiago, meu irmão de Jesus, ele vai dizer assim, que não sejamos apenas ouvintes esquecidos, negligentes, mas ouvintes fazedor, cumpridor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ouvir é diferente de escutar. O que eu escuto entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Mas o que eu ouço entra aqui, sobe aqui, desce aqui, na tábua do coração e na psique. Então há uma diferença. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não escutar. E ele não perdeu a sensibilidade espiritual, mesmo estando num quadro de depressão profunda, não perdeu a sensibilidade. Essa voz eu conheço. É a voz do meu Deus, e Ele está mandando eu sair para fora da caverna, e Ele sai, e Ele cumpre. E olha que coisa linda que nós vamos ver lá na frente. Por ele não ter perdido a sensibilidade espiritual, mesmo tendo perdido a vontade de profetizar, de ensinar, de discipular e de viver, ele não perdeu a vida, porque depois ele é tomado, né? Um redemoinho de fogo vem, a carruagem separa ele de Eliseu, e o redemoinho de fogo leva ele, e ele não conheceu a morte. Por quê? Porque não perdeu a sensibilidade espiritual. Pega essa pérola aí, pega essa ministração aí, tira o comichão dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, para que você possa estar atento, que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, que nem todo profeta, nem toda profecia, ela vem da parte do Senhor. Perceba que a profecia em 1 Coríntios capítulo 14, ela é bem clara: exortar, edificar e consolar. Só bênção, só profetiza bênção, bênção, bênção. Ninguém chega igual o profeta Isaías e fala assim: põe tua casa no altar, porque certamente morrerás e não viverá. Ninguém chega aqui no profeta Jeremias: vai vir o cativeiro se vocês não se arrepender. Ninguém chega como Ezequiel, uma palavra de arrependimento, de confronto. É só bênção. Exortar, edificar e consolar. Grava isso, está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Vai lá ler, nós já passamos por aqui. A profecia ela tem 3 propósitos: exortar, edificar e consolar. Fugiu disso, rapa fora. Rapa fora. É Bíblia. Eu tenho a Bíblia como... A teologia. Teologia bíblica. Eu estou levando na palavra. A Bíblia é minha régua de medida. O que está aqui, ok. Está fora daqui, cuidado que é fogo estranho. Ah, mas é o meu ministério. Não vai reclamar comigo, não precisa. É só olhar na palavra, que eu examino pela palavra. A Bíblia diz em Coríntios, é só Bíblia, em Bereana e ação. Hoje eu estou daquele jeitão brasileiro. A Bíblia diz em Coríntios 2 que aquele que tem um Espírito de Deus discerne bem tudo. Aleluia! Discerne bem todas as coisas. Está entendendo aí? Então quer dizer, não preciso. Pela maturidade, pela infinita bondade e misericórdia de Deus que nós estamos caminhando com o Evangelho e nas experiências que o Senhor tem nos proporcionado, nós já temos esse discernimento espiritual para saber quando é emoção, para saber quando é papagaio de pirata, replicador de informação. Ouve, nem ao menos examina e sai replicando. E para saber também quando é satânica, diabólica, e também para saber quando é divina e espiritual. Não, mas você... não, é simples, é a própria Bíblia que nos dá esse respaldo, esse parâmetro. E a Bíblia ainda nos manda que nós devemos julgar a profecia. E está na Bíblia.
E às vezes a pessoa, quando é confrontada acerca desse assunto, ela leva pelo lado pessoal, achando que a gente está se levantando contra A ou contra B. Não é nada disso. É simplesmente a experiência que Deus tem nos dado e a gente está partilhando para poder dividir com os irmãos da melhor maneira possível para você examinar. Olha Elias aqui, ele perdeu a bondade de tudo, mas não perdeu a sensibilidade espiritual. Capítulo 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. Espero que você esteja entendendo aí. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros, e haviam com ele. E subiu e cercou Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, Acabe, rei de Israel, e disse-lhe, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, te sou eu, e tudo quanto tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram assim a Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã, essas horas enviarei os meus servos a ti, esquadrearão a tua casa e todos os teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, meterão as tuas mãos e o levarão. Então o rei de Israel clamou todos os anciãos, chamou todos os anciãos da terra e disse, notai agora, e vede como este busca o mal, pois enviar a mim, por minhas mulheres, por meus filhos, pela minha prata, pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciões e todo o povo disseram, não lhe dê ouvidos, nem consintas, pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad, diz ao rei, o meu senhor, tudo o que primeiro mandasse pedir ao teu servo, farei, porém isso não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com essa resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse, assim façam os deuses outro tanto, que o pó de Samaria não bastará, para encher a mão de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse, dize-lhe, não se gabe quem se cinge com aquele que te cingiste. Discinge. Sucedeu, pois, ouvindo esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. Eis que um profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe, por quem? Ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. Disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, que foram 232. E depois deles contou todo o povo dos filhos de Israel, 7.000. E saíram do meio de Ben-Hadad e estavam embriagando-se na tenda. E ele, os reis, e 32 reis que se ajuntavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Ele disse, ainda para a paz saíssem, tomais vivos. E ainda que pela peleja saíssem, vivo os tomais. E saíram, pois, da cidade os moços, os príncipes das províncias, e o exército que o seguia. E eles feriram cada um seu homem, e os sírios fugiram, Israel perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavaleiros e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou ao rei de Israel, e lhe disse, vai, esforça-te, atenta e olha, que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são os deuses do monte, por isso foram mais fortes que nós, mas pelejaremos com eles no campo. Raso, por certo, veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E enumera outro exército, aleluia, que caiu de ti, cavalo com aqueles cavalos e carro com aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que ele. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. E também dos filhos de Israel fez revista, e providos víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se de frente deles com 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram eles acampados de fronte do outro
um dos outros. E sucedeu que, ao 7º dia, que a peleja começou, os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens de pé, num dia. E os remanescentes fugiram para Afeca, a cidade caiu o muro, sobre eles 27.000 homens, que restaram. E Ben-Hadad, porém, fugiu, e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios, e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram os servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nos lombos e cordas sobre a cabeça, e saímos ao rei de Israel, pode ser que guarde a tua alma. E então cingiram os sacos e os lombos e as cordas na cabeça, e vieram ao rei de Israel, e disseram: diz ao teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? Meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bem presságio, e apressaram-se e apanharam sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. Ele disse: vive, vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e ele o fez subir ao carro, e disse: as cidades que meu pai tomou de teu pai te restituirei. Faze para ti ruas em Damasco, como teu pai fez em Samaria. E respondeu Acabe: e te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele a aliança, e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, ora, fere-me esse homem. E recusou feri-lo. E ele disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que tem te apartado de mim, um leão te ferirá. E com ele se apartou, um leão encontrou, e o feriu. Depois encontrou um outro homem, e disse-lhe: fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o, vulnerando-o. Então foi o profeta, e pôs perante o rei a caminho, e disfarçou com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse: guarda-me esse homem, e vive a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, e pagarás a 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado, de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel disse: essa é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor: porquanto soltaste da mão do homem que eu havia te posto para destruição, a tua vida será no lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso, indignado, e veio a Samaria. Ou seja, ele poupou a vida de quem não era para poupar. Ele não deu ouvidos agora à voz do profeta. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, sendo Nabote o Jezreelita, uma vinha em que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe que falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e darei por ela outra vinha melhor que ela, ou que se parece bem aos teus olhos. Dai-te a tua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, porque eu te dei a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, e que lhe falara dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vendo a Jezabel, sua mulher, lhe disse: o que há de tão desgostoso no teu espírito? E não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e ele lhe disse: dá a tua vinha por dinheiro, e lhe apraz, e te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Olha como essa mulher era demoníaca. Então escreveu cartas em nome de Acabe, como se fosse o rei, e a selou com o seu sinete, e mandou cartas aos anciãos, aos nobres que haviam na sua cidade, que habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde de fronte deles 2 homens, os filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e traze-o fora e apedreje-o para que morra. Olha para você ver a trama. E os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que habitavam na cidade, fizeram conforme Jezabel lhe ordenava. Olha como ela era manipuladora. Conforme ela lhe mandara.
e apregoaram jejum e puseram Nabote em cima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e o puseram de fronte dele. E os homens, os filhos de Belial, testemunharam contra Nabote e perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Lembra da lei? Por 2 ou 3 testemunhas era apedrejado. Usou a lei, usou a palavra, usou os anciãos, usou o poder, usou a autoridade em benefício próprio. Mas espera que o boleto e a conta chega. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote, disse Jezabel a Acabe. Então eles levaram para fora, né? Estiveram Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Executaram a missão, cumpriram. Levanta, pois, e possui a via de Nabote, o Jezreelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para possuir. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Agora lá vem Elias de novo, lá vem Elias. Então veio a palavra do Senhor, o Tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para casa e encontra-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E fala-lhe-á, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e não tornaste a herança? Falhar mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães beberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele me disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrando e o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, e como a casa de Aías, por causa da provocação com que provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezabel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel era uma mulher que o incentivava. Tá vendo? Ela estava por trás, manipuladora. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme todos que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou seus vestidos, cobriu a sua carne com sangue, com saco, jejuou, e jagia em saco, e andava imensamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilhou perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal esses dias, mas nos dias dos seus filhos tirarei esse mal sobre a sua casa. Acabe faz aliança com Josafá. Capítulo 22, aqui nós encerramos a leitura. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar mão do rei da Síria? Então disse Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje com a palavra do Senhor. Lembra? Reino do Sul, Josafá é um também dos 7 que faz o que era bom aos olhos do Senhor. Josafá, filho de Asa, ele também fazia o bem. Antes de ir para uma peleja, antes de ir para uma guerra, peraí, alto lá. Vamos consultar a Deus primeiro. Vamos buscar o discernimento do Senhor primeiro. Disse Josafá ao rei de Israel, que era Acabe: Consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Mateus 6,21. Onde estiver o teu tesouro, onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Perceba, ele vai consultar o Senhor. Então o rei ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Quem eram esses profetas aqui? Tem que ver, né?
Você vê que Josafá já estava dizendo e falou: peraí, isso aí é em nome de Deus não. Você não é profeta do Senhor. Tem aqui? Tinha. Quem era? Olha quem surge no cenário. E aí ele vai lá e fala assim: ó, então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o bem, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Tá vendo aqui quem era Micaías? Não vai falar o que o povo quer ouvir. Não vai massagear o ego de ninguém. Não vai dizer receba, viagem, casa, carro, apartamento, conta financeira gorda. Não. Não com a vida do cidadão ou da cidadã estando totalmente desconcertada. Nada disso, não era uma aprovação para que a pessoa continuasse ou permanecesse no eu. Não, ele só ia com a palavra do eu. Por quê? Porque Acabe estava em desobediência, Acabe estava em prostituição literal e espiritual. Como ele ia fazer um algo bom? Era verdadeiro, um genuíno homem de Deus. Era um João Batista. Arrepende-te, arrepende-te, produza fruto digno de arrependimento, deixa os teus maus caminhos, não te aliste ou possui a tua mulher, como dizia João Batista ao rei Herodes o Grande. E ao ponto de perder a sua cabeça, mas ele continuou batendo de frente. Esse é um genuíno profeta, esse é um verdadeiro profeta, essa é uma verdadeira mensagem. Não é que eu estou dizendo que não pode entregar bênção, que não pode entregar vitória, que não é isso, mas o Senhor no seu teor, no seu conteúdo, exortar, edificar e consolar, não apenas abençoar e abençoa, não é isso. Micaías era um homem de Deus, e perceba agora o desenrolar da história, é isso que eu estou dizendo, é sobre isso que eu estou ensinando, ô glória! E o rei de Israel disse: não faça isso. E o rei de Judá estavam assentados, um no seu trono, e vestidos de vestidos reais na praça, à entrada da porta de Samaria, todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez uns dos chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás os sírios, até que todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e prosperará, porque o Senhor os entregará na mão do rei. E o mensageiro, que foi chamar Micaías, falou-lhe dizendo, ele deu uma advertência ainda, ainda foi tentar intimidar Micaías, dizendo: vê aqui essas palavras do profeta, em uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra deles, viu? Falo bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, o que o Senhor me disser. Eu vou repetir aí, ô cheio do Espírito, eu vou repetir aí, ô cheio de Deus, o que o Senhor me disser. O que o Senhor me disser, eu vou repetir. O que o Senhor me disser, eu vou dizer. Fala o que Deus manda dizer. Fala o que Deus manda dizer. Entrega o que Deus manda entregar. Toma cuidado. Aleluia. O que Deus me disser, eu vou falar. Isso falarei. Versículo 15 do capítulo 22. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse? Eu não falei? Nunca vai profetizar o bem de mim, senão só o mal. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramate de Gileade? Um dizia dessa maneira, e outro e outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Quase 400 homens falando o que o rei queria ouvir. Quase 400 homens falando o que o rei queria escutar. E apenas um, Micaías, falando o que era a palavra do Senhor. Tá dando para entender aí? É só Bíblia. Nos dias de hoje não é diferente. E disse Micaías: olha que tremendo. Agora, é isso que o Senhor, o Espírito, te falou mal contra ti.
23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenina, chegou e feriu Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o espírito? E o Senhor falaria por ti? O profeta bateu na boca dele. Você vê que ele já teve o discernimento na hora. Olha, todos esses profetas aí, ó, estão falando contra você. Não ouça eles. Você ainda está divertindo ele, ó. Não vá. Micaías estava ali na posição, na brecha. Tomou na boca e disse Micaías: eis que verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, e o chefe da cidade, Joás, filho do rei. E direis assim ao rei: mete esse homem na casa do cárcere, na cadeia, e o sustentai com pão da angústia, ou seja, vai comer só de vez em quando, com água da amargura só de vez em quando, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos, assim diz o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileabe, e disseram o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os meus vestidos. Disfarçou-se o rei de Israel e entrou na peleja. Ele temeu ou não temeu? Tirou as vestes reais e deu para o rei. Não sei porque que Josafá aceitou. Josafá pegou a roupa dele, ele pegou uma outra roupa. Por que ele não sustentou? E aí olha o que aconteceu. Então o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Ou seja, era para matar o rei. E de repente sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros de Josafá, disseram eles: certamente esse é o rei de Israel. E chegaram a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que vendo o chefe dos carros, que era o rei, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Josafá falou: não, eu sou Josafá, eu não sou Acabe, eu sou Josafá. Eles deixaram ele e falaram: a gente quer Acabe. Versículo 34. Então o homem enteçou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então disse o seu carreteiro: vira a tua mão e vira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Jogou a flecha ao léu. O escudo aqui, mas a lateral protegida. O escudo entrou pela lateral. A flecha, desculpe, pela lateral da couraça. Feriu pela lateral. Olha o que aconteceu agora. Ó. Então, ó, versículo 35, e pelejou, e a peleja foi crescendo, e naquele dia o rei parou um carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do pôr do sol, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra do Senhor tinha dito, quanto aos mais o sucesso de Acabe, e tudo quanto fez a sua casa de marfim, e que edificou todas as cidades que edificou. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou no seu lugar. Preste atenção ao final agora. Lembra que eu falei que o boleto chega? Do jeito que o profeta Elias entregou, ó, lamberam os cães. Micaías profetizou, morreu, não voltou. Olha aí agora, ó, reinado de Josafá e a sua morte. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, e no 4º ano de Acabe, rei de Israel, era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel, quanto aos mais sucessos de Josafá, e o poder que mostrou com que guerreou, porventura não estão escritos nas crônicas do livro de Judá? E também desterrou a terra de todos os restos dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. E não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios a Tarsis para irem a Ofir, por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá.
rei de Judá, reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou-se o Senhor, o Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Que história maravilhosa, bem clara, bem pausada, não preciso ficar mencionando, porque a história por si só, ela se desdobra. Concluímos o livro de 1 Reis, vamos orar e amanhã, querendo Deus, iniciaremos o livro de 2 Reis. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai que estás no céu, é no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado Jesus, o Cristo, Salvador ungido, Nazareno, Emanuel, aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que era e é o que há de vir, o todo-poderoso Deus. Muito obrigado por essa leitura preciosíssima, por todos os ensinamentos, nos ajuda a gravar, a cravar na tábua do nosso coração e também na nossa mente, na nossa psique. Acima de tudo, que não vamos ser ouvintes esclarecidos, ouvintes negligentes, mas ouvintes e praticantes, que ela venha subir no nosso intelecto e descer na tábua do nosso coração. Toda a palavra, todo ensinamento, todo direcionamento, seja para exortar, seja para edificar, seja para consolar. Nos ajuda, meu Pai, a ser destemido, nos ajuda a ser obediente, nos ajuda a não perdermos a sensibilidade espiritual como não perdeu Elias, mas perseverarmos, mesmo nas poucas forças, mesmo no cenário contrário, mesmo na adversidade, mesmo nas lutas, nas provações, nas dificuldades, que nós possamos ser fiéis, leais ao Senhor, porque o Senhor é conosco. Nos ajuda, Pai. Muito obrigado por essa leitura. Abençoa cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas e dê vitória, em nome de Jesus. É a minha oração, a qual oro e faço e agradeço em nome de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, que vive e reina, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Deus te abençoe. Paz do Senhor.